Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a vida de Josué. Vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo, ao estudo que temos feito nesses últimos dias, que é tão somente apresentando os personagens da Bíblia. E de cada personagem, conhecendo a sua história, e retirando para nós ali exemplos que devem ser copiados, ou então os alertas daquilo que estes personagens de alguma forma falharam, para termos o cuidado também no nosso viver. Para o dia de hoje temos escolhido, selecionado, mais ou menos na sequência dos personagens da Bíblia, o personagem Josué. Vamos estar falando inicialmente de Josué em Números capítulo 13, inicialmente no verso 8. O que vamos estar falando sobre Josué depois desta introdução no livro de Números, estaremos correndo pela história de Josué na sequência em que aparece nas Sagradas Escrituras. Depois de Números, portanto, voltaremos ao nosso estudo para o livro de Êxodo. Mas em Números, capítulo 13, verso 8, comecemos a ver essa situação em que aparece o nome de Josué. Ali temos sobre Josué a afirmativa no verso 8, que ele é da tribo de Efraim. Efraim. Até então ele era chamado de Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. O seu nome é Oséias, filho de Num. Este nome Oséias é interessante, que significa salvação. Salvação. Entretanto, foi Moisés quem trocou o seu nome de Oséias, que significa salvação, para Josué, que significa Jeová é a salvação. Essa palavra agora nós encontramos já em Números, aí mesmo no capítulo 13, no verso 16, quando são selecionados os espias para observar a terra prometida, e Oséias é escolhido, mas aqui temos a afirmativa de que Oséias, filho de Num, a este Moisés chamou de Josué. E o seu nome significa então, Jeová é salvação. Observa este ponto interessante, que se apresenta para Moisés, é escolhido para seguir Moisés, um jovem, um mancebo, cujo nome é salvação. E Moisés, no ato, já troca o nome dele. Salvação, vamos dizer assim entre nós aqui, é muito impreciso. E Moisés então colocou o nome Jeová é salvação. Então esse nome Oséias está relacionado com Josué. Mas o importante ainda deste nome Josué, Jeová é salvação, é o nome próprio de Jesus. Josué chegou até nós este nome, mas também chegou Jesus. É que com o passar dos anos, as muitas versões nas diversas línguas, ficou duas palavras diferentes, Josué e Jesus. Mas no original, Josué e Jesus, no hebraico tinha a mesma pronúncia e o seu significado mesmo, que é Jeová é salvação. O nome de Josué, portanto, é o nome de Jesus, ou vice-versa. Mas o mais excelente ainda é que se muitos servos de Deus foram levantados no passado para serem de alguma forma instrumentos de Deus, Josué é um deles, e um instrumento com uma característica importante, que é uma figura no seu tempo, nos seus feitos, de Jesus Cristo mesmo. Nós vamos estudar sobre Josué, que está com o povo na travessia do deserto, em todo o tempo, em todas as suas batalhas, em todos os seus eventos máximos, e é o mesmo Josué que está com o povo procedendo à sua entrada na terra prometida e dando de herança
toda aquela terra para o povo de Israel. E nisso figura de Jesus, que é aquele que está conosco nesta caminhada, e é Ele mesmo que vai atravessar por último o Jordão conosco, fazendo conquistar, receber a herança da terra prometida, a terra que emana leite e mel, o próprio céus. Mas, depois deste comentário inicial, vamos agora para a história, a sequência, indo para Êxodo, no capítulo 17, verso 9. A primeira vez que aparece o nome de Josué, ou algo relacionado com este personagem, foi no primeiro fato de quando os amalequitas atacaram o povo de Israel ali no deserto, de surpresa, covardemente, indo de encontro o povo que estava por derradeiros, cansados da caminhada, que estavam mais para trás. Então Deus mandou Moisés atacar Amaleque, e quem foi escolhido para estar liderando o exército de Israel já na sua primeira empreitada ainda no deserto, Êxodo capítulo 17, foi Josué. E diz a palavra assim do verso 9: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Observem bem, é o primeiro fato em que temos a presença de Josué. Seria então o comandante do exército, das tropas, de toda a força de guerra do próprio Israel. Parece assim, de repente, e é colocado já liderando uma batalha no capítulo 17 de Êxodo, antes mesmo de chegarem ao Monte Horebe, ainda na saída da terra do Egito, depois de atravessar naturalmente o Mar Vermelho, antes de se encontrarem com Deus, já aparece a atuação de Josué. E interessante também, neste particular, que conquistando Josué aquela batalha, Deus estava com eles. No verso 14 de Êxodo capítulo 17, encontramos esta frase: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. É a primeira vez em que Deus dá ordens expressas dentro das Sagradas Escrituras de que alguém escreva os feitos do povo e as suas palavras, as suas promessas. E o assunto aqui era de que Deus estava censurando, rejeitando aos amalequitas. E dentro desta ordem de escrever, o detalhe, fala com Josué, já iniciando a sua atividade, a sua missão no meio do povo, já recebe uma citação direta de Deus de que ele deve ser informado, estar ciente que Deus iria extinguir Amaleque de debaixo dos céus. Continua depois, irmãos, falando sobre Josué, algo interessante, já em Êxodo capítulo 24, no verso 13, encontramos algo assim, que diz a palavra: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Êxodo 24, verso 13. Além de Josué comandar o exército, os homens de guerra, também Josué é colocado como servidor de Moisés. E diz aqui que levanta os dois e sobe ao monte de Deus. Até hoje a ideia que nós fazemos é que quando Moisés subia ao monte, ele subia sozinho para falar com Deus. Não dá muito destaque, mas temos palavras que mostram que Josué tinha essa ousadia e era aceito
na subida ao monte também. Não sabemos até onde ele subia, mas ele acompanhava Moisés nesta subida ao monte. Se o verso 13 não está bem destacado, o verso 14 continua dizendo: e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. Deixa eu fazer uma observação. Houve um momento, ali no deserto, no Monte Horebe, em que Deus falou com Moisés para subir com os anciãos do povo. E consta ali também que os anciãos ceiaram no monte. E consta ainda que eles viram o Senhor e o seu trono, mas não subiram muito. Ficaram num ponto e Moisés continuou subindo. Mas observe em particular que Moisés diz para os anciãos: ficai aqui. Os anciãos já estavam no monte, tinham subido uma parte desse monte. Mas Moisés disse: ficai aqui, e iremos e voltaremos. Quem estaria indo? Não era só Moisés, era também Josué com ele em todo o tempo. Não posso afirmar que ia até onde Moisés ia, mas que subia mais um pouco, além do que os anciãos, isso acontecia. E em particular ainda, indo bem à frente, no capítulo 33 de Êxodo, no verso 11, achamos uma outra expressão também, que diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face. Observe bem, conhecemos essa história. Continua: como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Podemos então entender que Josué era constantemente à sombra de Moisés. Onde Moisés ia, lá estava Josué. Se na tenda da congregação, de lá ele não se apartava. Se subia ao monte Moisés, Josué acompanhava também. Esse detalhe, essa figura, mostrando que Josué esteve em todos os momentos gloriosos de Moisés, acompanhando, sem ter, às vezes, a aparência de alguém, mas atento, servindo, pronto, presente em toda a situação. Para nós é importante esse particular. Entre nós, irmãos, encontramos muitos irmãos, até mesmo de idade, que em todo o tempo da carreira da obra de Deus, por exemplo, nessa cidade, nesta igreja, nunca se apartaram, sempre estiveram presentes. Momentos de glória, estão presentes. Momentos de tristeza, estão presentes. Momentos de luta, estão presentes. Que bênção isto! É importante esse aspecto de estar sempre presente na obra de Deus em qualquer situação. E hoje mesmo, não vou citar nomes, mas hoje mesmo temos irmãos aqui, irmãs também, que são daquelas que desde que aceitaram a fé, acompanham a obra de Deus por 10, 20, 30, 40, 50 anos, continuam. E estão ainda entre nós, no meio do povo de Deus. Mas continuemos, irmãos. Então estamos destacando esse particular da honra, da presença constante de Josué com Moisés, até mesmo quando esse subia ao monte ou falava com Deus em algum momento. Mais à frente, passando agora para Números, o livro de Números, no capítulo 11, no verso 28, observe que estou procurando seguir a sequência dos livros e dos capítulos. Vamos ver um detalhe do modo de pensar até então de Josué. Em Números capítulo 11, antes de nós lermos esse verso 28, o que está ocorrendo é que Moisés achou pesado o seu cargo. E Deus separa
70 homens anciãos para repartir por eles a carga de Moisés. E estes homens 70 são chamados até a presença de Deus no santuário, para que Deus então tirasse de sobre Moisés aquela carga e repartisse pelos 70. Ou seja, do Espírito de Deus também que estava sobre Moisés, seria também distribuído para os 70 anciãos. Aconteceu que dos 70, 2 faltaram. Não foram lá onde estava a reunião, mas por estarem listados como dos 70, Deus os visitou, o Espírito de Deus veio sobre eles no meio do arraial, no meio do povo, e lá no meio do povo foi notória a atuação de Deus na vida deles, e vieram com notícia dizendo: fulano e ciclano, que não estão presentes aqui, Deus visitou-os lá no meio do arraial e estão profetizando. Mas depressa, diz o verso 28, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. O que está dizendo? Está pedindo a Moisés que proíba desses homens estarem profetizando no meio do arraial. Que coisa interessante. Isso mostra que Josué tinha um cuidado todo especial com Moisés, e até então ele tinha o entendimento que toda a honra, toda a glória e toda a atuação no meio do povo de Deus tinha que ser sobre Moisés e por Moisés somente. Quando está acontecendo de alguém mais está sendo instrumento de Deus sem ser Moisés, ele não quer que isso aconteça. Ele não quer que aconteça isso. E é neste ponto, nesta história, é que então, no verso 29, encontramos: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor, Deus, lhes desse o seu espírito. Aí Moisés dá instrução para ele: por que você está preocupado comigo? Por que você quer coisa para mim? Porque você está com ciúme de mim? Quem dera que não fosse só os 2 ou os 70, mas todo o povo de Deus tivesse do seu espírito. Pronto, Deus opera em quem Ele quer. A glória não seria só de Moisés, como na verdade não era a glória de Moisés, era a glória de Deus. E Deus reparte da atuação no meio do povo para quem quer. Até então, Josué não sabia disto. Mas continuando, irmãos, um pouquinho mais, em Números capítulo 14, verso 6, começa um outro fato, a narrativa de um outro fato no meio do povo. O povo estava no deserto caminhando, de encontro à terra prometida. E parece que o povo não andava por fé, não. Queria demonstrações, certezas de que existia uma terra que manava leite e mel, que Canaã era uma terra fértil, frutífera. E Moisés então tem que mandar à frente alguns espias para observar a terra, para ver se a terra era boa mesmo. E um homem de cada tribo é separado para esta missão. E da tribo de Efraim foi enviado Josué. Da tribo de Judá foi enviado Caleb. E outras 10 tribos mais 10 outros homens. Vão percorrer a terra e voltam com a notícia. Qual a notícia? A terra é fértil. A terra é frutífera. De fato, mana leite e mel. Todos eles, os 12, disseram isto. Entretanto, alguns disseram, dos 12, 10. Mas lá tem cidades fortes, fortalezas, homens que são gigantes. Nós não podemos vencê-los, não podemos tomar a terra deles. E nisso desanimavam o povo.
Tão somente Josué e Caleb, contrário aos 10, é que anima o povo, dizendo que certamente, ainda que a terra tinha gigantes e fortalezas, mas a terra era boa e Deus ia dar a terra para eles, e bastava isso, que Deus seria com eles e daria vitória. Se 10 desanimavam, 2 animavam. Infelizmente o povo preferiu acreditar nos 10. E todo o povo chorava. E foi quando então Deus castigou o povo, fazendo-os voltar no deserto para caminhar no deserto. Um número de anos iguais ao número de dias em que a terra foi espiada, mas eles não creram. Dos 10 que foram espiar a terra e falaram mal e desanimaram o povo, Deus os consumiu, fazendo vir sobre eles a morte. Tão somente dos 12, Josué e Caleb é que ficaram vivos. E Deus disse: somente esses 2 entrarão na terra prometida. Somente esses 2. Somente os 2 terão herança no meio do povo. Mas nossa história fala sobre Josué. Em que temos de importante aqui? Que Josué observou a terra, conferiu que a terra é boa, não teve por dificuldade as fortalezas na terra de Canaã, não teve por dificuldade os gigantes que lá existiam, perseverou em confiar em Deus. E isso vem o mérito também. Um homem de fé que, contrário a tudo aquilo que pudesse ser adversidade, continuou crendo no Senhor e na sua promessa que daria aquela terra para eles. Continuando mais um pouquinho, irmãos, em Números capítulo 27 agora, a partir do verso 15, os dias e anos estão passando, Moisés já está preocupado com a sequência dos fatos. Ele já com a idade avançada, uma grande tarefa para ser realizada, e ele, em cuidado com o povo, fala ao Senhor, a partir desse verso 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, verso 16, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor Deus não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha que bonita a preocupação de Moisés. Ele seria retirado, e que seria do povo? E ele começa a orar, a pedir a Deus que coloque alguém, que de fato seja quem entre, quem saia, quem apacente o povo, para que o povo não seja abandonado e não tenha líder sobre eles. Nisso, outra vez, figura de Jesus, aquele que é o bom pastor, que entra, que sai em todo o tempo no meio do povo. E foi quando então Deus mesmo disse para ele, no verso 18, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E o verso 20, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Aí está. Moisés orou, pediu, e de imediato Deus já lhe dá a resposta. Josué. Observe, nele está o Espírito. O Espírito de Deus pousava sobre Josué. Nele está o Espírito. E Deus diz mais, impõe sobre ele as mãos. E isso diante do sacerdote e do povo, para que eles vejam que eu já estou designando a ele como líder do povo na sua ausência. Não está escrito assim, mas é segundo o pedido de Moisés. Diz mais,
esta palavra aqui mesmo. Põe sobre ele da tua glória. Interessante, mas como se Moisés tivesse poder para isso. Moisés não tinha poder para fazer isto. Mas Deus honra Moisés, fazendo parecer que de Moisés, numa decisão dele, numa atuação dele de impor as mãos, que passava para o outro a continuidade da tarefa da missão. Tal qual no passado, Abraão impunha as mãos, Jacó impôs as mãos, Isaac impôs a mão sobre Jacó, como que passando a herança de um para outro e as promessas de Deus. É Deus honrando Moisés diante do povo, quando estava já na sucessão. Mas vão se passando os dias, indo para Deuteronômio no capítulo 1, ainda em continuidade, já preparando o povo para o que sucederia depois. Deuteronômio capítulo 1, verso 38. Deus diz para Moisés, verso 38, Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ali entrará, falando a respeito da entrada na terra prometida. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. Mais à frente, no capítulo 3, verso 21, também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. O que está acontecendo aqui? Início de Deuteronômio, capítulo 1, depois 2, e agora estou lendo já no 3. O que está acontecendo? Josué já está designado como sucessor, mas progressivamente, de oportunidade em oportunidade, Moisés sempre falando com Josué e Deus também falando com Moisés. Deus dizia a Moisés, é ele, é Josué, anima-o, conforta-o, incentiva-o. E Moisés, por sua vez, a cada passo ia dizendo a Josué, está vendo? Assim como houve vitória sobre estes reis, Deus também dará vitória sobre outros reis mais em batalhas futuras. E continua ainda, nesse mesmo capítulo 3 de Deuteronômio, no verso 28, outra expressão, quando se diz, Deus fala a Moisés, manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás. Moisés ia ver a terra prometida, mas Josué estaria entrando lá, fazendo o povo conquistar a terra. Até esse detalhe também. Moisés não entraria, mas ele, Josué, certamente iria entrar. Olhando assim humanamente, Josué poderia estar ainda um pouco assim vacilante. Moisés não vai entrar, por que eu vou entrar? Se ele é maior do que a minha pessoa, como é que ele não vai e eu vou? Mas tudo tem o seu sentido também. Como nós já dissemos, Moisés significava até então a lei, ou o sacerdócio levítico com todo o seu ritual, mas nem a lei e nem o ritual levítico seriam suficientes para conduzir o povo à terra prometida. Tão somente a graça que estaria em Cristo Jesus. Tanto que diz depois em João capítulo 1, que por Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Ali terminava a tarefa de Moisés, mas Josué estaria completando, dando continuidade a essa missão. E não é honra a mais nem honra a menos, mas seria projeto de Deus, ele estaria tendo parte, ainda fazendo o povo herdar a terra prometida, que ele, na verdade, Moisés, tão somente veria de longe. Continuando ainda, irmãos, esta palavra é repetida várias vezes em Deuteronômio, não foi uma ou duas vezes só. Continuamente Moisés falava a mesma coisa para Josué, como também Deus falava para Moisés as mesmas coisas, para incentivar a Josué, porque é ele que faria herdar ao povo aquela terra de Canaã.
Se o ouvinte estiver interessado em cópia desta mensagem, em CDs com duração de 1 hora, ligue para Prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-lo. Chegando por fim, no capítulo 31, verso 14, não estarei lendo todo o texto, mas só o verso 14 com este comentário que depois farei seguir. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Aqui estamos no capítulo 31. Deus agora fala com Moisés: você será recolhido. Vai você e Josué, vai até a tenda da congregação. E observe que Deus diz: para que eu lhe dê ordem. Se nós formos ver direitinho, capítulo 31, 32, 33 e 34, todo o assunto que corre ali é uma conversa direta de Deus com Moisés. E Deus dando as últimas ordens, as últimas instruções para Moisés. O assunto era a despedida mesmo do povo, a orientação do povo, o cântico final da vitória de Moisés. Também as palavras de Moisés para todas as tribos de Israel, era a despedida de Moisés. Mas Deus está falando com Moisés, passando para ele tudo, com Josué já presente. Esse particular é interessante, como que Deus faz a sucessão ali, agora já terminando a vida de Moisés, mas fez questão de dizer: coloca Josué também perto, porque eu vou dar mandamento a ele. Mas na verdade Deus estava falando com Moisés, só que Josué, vamos dizer assim, estava ouvindo, e era para ele também a mesma instrução de tudo que Deus estava falando. E o assunto, em particular nesse capítulo 31 em diante, era que o povo, na verdade, seria afligido nas gerações seguintes, porque o povo não estava com o coração preparado para obedecer a Deus. Não estava. E Moisés canta isso nas letras de um cântico, deixando avisado e alerta para o povo que tomasse cuidado, porque eles não estavam ainda crendo inteiramente em Deus, e que precisavam aguardar os mandamentos, ser fiel a Deus, deixar os ídolos, porque Deus não ia deixar isso passar nos dias seguintes. E Josué está observando isso, e isso vai ser útil também e aplicado agora por Josué para o povo quando Josué se despedisse. Mas ele está assistindo às últimas conversas de Deus com Moisés. Passando à frente, no capítulo 34, verso 9, já Moisés sendo recolhido, Moisés foi recolhido no Monte Nebo, Josué passa a liderar o povo. E o verso 9 diz: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aí o povo acatou a ordem, acatou a orientação de quem estaria na sucessão de Moisés. De fato era Josué. O povo acolheu isso e passa a obedecer a Josué. Após esta passagem, o passo seguinte vamos encontrar no livro já de Josué, no capítulo 1, os primeiros versos. Josué, capítulo 1, verso também 1. Ainda que Moisés já tinha avisado continuamente a Josué e tinha incentivado a ele, ainda que o próprio Deus já tinha feito isso antes, durante a vida de Moisés,
Agora, outra vez, Deus incentiva Josué para a tarefa que está à frente. Observe, irmãos, que Deus dá a tarefa e Deus não abandona. Deus continuamente está junto. Nós precisamos estar atentos a isso, que cada um de nós, de alguma forma, temos uma função, um serviço, uma atuação no meio do povo de Deus. Somos membros do corpo. E em tempo nenhum, Deus não nos desampara. Deus sempre está nos incentivando, nos animando. Deus está nos orientando, está presente na tarefa que Ele tem nos dado. Por maior que seja ou por menor que seja, é indiferente. Deus está presente. E assim observe desde o verso 1 de Josué, quando se diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, aí vai toda a instrução. Vou para o verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Já tinha sido falado e volto a repetir. E esta expressão agora que é dita dessa forma bem clara. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E Deus fala mais ainda à frente. Verso 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Olha, irmãos, o incentivo constante de Deus. Repetidamente Deus volta a falar para animar a Josué. Continuando no verso 7, tão somente a instrução de Deus. Esforça-te, tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Começa a tarefa, começa Josué na sua posição de líder do povo, e estas palavras de Deus não faltaram. Deus não achou que já tinha falado bastante. O cuidado, a atenção de Deus para com Josué, volta a repetir, esforçando, orientando Josué em tudo. Outra vez no verso 16 do capítulo 1 de Josué, repete-se aquela palavra do povo, quando diz: então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. O povo se colocou à disposição de Josué. O que Josué mandasse, eles obedeceriam. Se ordenasse um deslocamento, os enviasse a algum lugar, eles certamente iriam. Então, da parte do povo também houve um reconhecimento da liderança de Josué e estavam declarando-se prontos a atender em tudo. Continua, irmãos, a história de Josué. Josué capítulo 2, no mesmo livro do mesmo nome, as atividades agora de Josué como líder do povo. Primeira atividade é enviar espias a Jericó, para saber da situação de Jericó. Isso encontramos no capítulo 2, não estarei lendo os versos aqui. Os espias vão a Jericó, observam tudo, são recebidos por uma mulher
chamada Raabe. Ela já percebe tudo, ela atende a eles e pede que seja preservada a sua vida e de seus familiares. Os espias juram isto e voltam com notícias da missão para Josué, dizendo que todo mundo estava com o coração derretido, temeroso de Israel, e que certamente Deus iria entregar todos eles nas suas mãos. Os espias notaram que já do outro lado do Jordão as nações já estavam perturbadas com a chegada de Israel. Continuando, no capítulo 3, verso 5, é interessante este texto que temos no capítulo 3, a partir do verso 5. Já prontos para a travessia do Jordão, ou quase prontos, digo melhor desta forma, Josué avisa ao povo, no verso 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vou para o verso 7, porque o Senhor mesmo disse a Josué assim, e o Senhor Deus disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Interessante. Após tantas palavras, tantas afirmações de sucessão, de liderança de Josué, Deus ainda está dizendo que vai mostrar que está com Josué. E observe que vimos anteriormente que o povo já tinha concordado de obedecer Josué, tê-lo como líder. Mas agora o próprio Deus está dizendo que vai engrandecer Josué diante do povo para que eles saibam mesmo. E não tenham dúvida que como Deus foi com Moisés, agora seria com Josué. Não era somente palavras, mas agora seria também de fatos, ações diretas. E o que acontece em seguida, nesse particular aqui, vem a ordem do Senhor, através agora de Josué, para o povo, de que o povo estaria passando o rio Jordão e tomando posse da terra prometida. Mas como se faria isto? É dada a ordem aos sacerdotes que levam a arca do concerto de Deus, que representam a presença de Deus no meio do povo. Esses sacerdotes iriam à frente e entrariam no rio Jordão. Um rio Jordão que estava na época das cheias, transbordando. E disse Josué ao povo e aos sacerdotes: quando vocês tocarem os pés nas águas, as águas vão parar de correr e vai se secar o leito do rio de um lado, e do outro lado as águas estarão se acumulando em um lugar definido por Josué, naturalmente orientado por Deus. E isso acontece. Vai o povo caminhando, a arca do concerto à frente, e o sacerdote chegando ao rio Jordão, ao toque dos seus pés nas águas, pronto, as águas param de correr. E o leito vai ficando seco, as águas vão se extinguindo, indo embora. E os sacerdotes com a arca se colocam no meio do rio. Agora não é meio do rio, no meio do leito do rio, que já estava seco. E vem ordem ao povo para atravessar na frente da arca para a terra prometida, tomando posse da terra que lhes era dada neste momento. É interessante isso aí, que aqui também temos a figura de que o primeiro a atravessar a última passagem, o último obstáculo para a terra prometida, o rio Jordão, primeiramente o Senhor atravessa na nossa frente. Muitas pessoas têm tomado o rio Jordão, essa travessia, como sendo figura da morte. O último inimigo a ser vencido, o último obstáculo antes de nós alcançarmos a posse da terra prometida, os céus. Nós sabemos que é a morte, o último inimigo a ser vencido. Só que Jesus entrou primeiro
passou primeiro pela morte e diz para nós, para não termos medo e passarmos também, porque certamente estaremos do outro lado com Ele. Aí está também a promessa da ressurreição e a participação da glória de Deus em todo esse evento. Morte não é tristeza para o servo do Senhor, é o último obstáculo a ser vencido. E o Senhor já fez isso por nós, foi primeiro, e nos manda para passarmos, que Ele estará assistindo a tudo. E com isso, assim como Moisés fez abrir o Mar Vermelho, Deus fez agora que o Rio Jordão transbordante se secasse para que o povo atravessasse a pé enxuto. É Deus mostrando que era com Josué, como foi com Moisés. Início da carreira, já está aí um fato. E assim vai ser na sequência que nós estamos vendo aqui na vida de Josué. Continuando, irmãos, passando mais à frente, no capítulo 5 agora, verso 13, Josué capítulo 5, verso 13, depois da travessia do Jordão, entre outros fatos, destaco este: Josué está diante de Jericó, uma cidade fortaleza. Como conquistar a cidade? Não está escrito assim, eu que estou imaginando. Qual a estratégia? O que vamos fazer? É neste momento que se apresenta diante de Josué um ser com uma espada na mão, e Josué pergunta para ele: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E o verso 14 do capítulo 5, vamos para o verso 14, temos a resposta daquele ser. E disse ele: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor Deus. Então Deus enviou um príncipe do seu exército celestial, um anjo, para falar com Josué. Nesse verso ainda continua a palavra dizendo: então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Interessante, eu fico parado comigo mesmo perguntando: por que essa palavra? Por que essa palavra para Josué? Por quê? Josué já estava com Moisés tanto tempo, em tanto lugar, já subia o monte com Moisés. Josué já compareceu na tenda da congregação para ver Deus falando com Moisés e com ele. Tanta coisa, e agora vem essa palavra. Será que aquele lugar ali, aos pés de Jericó, da cidade de Fortaleza, era algum lugar mais especial do que os outros lugares? Para o anjo dizer isso para Josué agora? Interessante, né, irmãos? Mas era mais um fato da confirmação de Deus com Josué. Ou dizendo de outra forma para Josué, que Josué estava numa obra, numa caminhada, numa missão, num ministério, que não era coisa de homens, era coisa de Deus, era coisa santa. E também seria para Josué mais um reforço de como Deus fora com Moisés, era com ele. Porque essa mesma palavra foi dita também no passado para Moisés, quando Deus lhe apareceu a primeira vez ali no Monte Horebe, quando lhe dava ainda a missão de ir buscar o povo de Israel e tirá-lo da terra do Egito. Então tudo isso são coisas que contribuem para a alicerce, fortaleza de Josué, mostrando que Deus era com ele o tempo todo. E é este anjo, esse ser celestial que aparece a Josué, que vai falar para Josué e por ele ao povo, qual seria a estratégia de conquistar a cidade. E vem toda a estratégia, irmãos, mostrando que a obra não é de homens, é obra de Deus. A forma correta das nossas vitórias nos obstáculos, ou contra os nossos inimigos, ou inimigo da obra de Deus, não é estratégia nossa, tem que ser a de Deus.
E a estratégia, irmãos, conhecem muito bem. Jericó deveria ser cercada pelo povo em caminhada silenciosa, uma volta por cada dia, 6 dias, uma volta cada dia, o povo em silêncio. Mas no 7º dia seriam dadas 6 voltas em silêncio. Ao completar a 7ª volta, aí sim o povo estaria clamando, gritando, ao toque também das trombetas de Deus, e a cidade seria vencida. Esta era a estratégia. O povo obedeceu direitinho tudo isso, e o que aconteceu foi que a cidade de Jericó caiu sozinha. E o povo então pôde dominar a cidade, conquistar a cidade nesta oportunidade. Um detalhe é que Josué é fiel às promessas feitas. Os espiões tinham dito para Raabe, aquela mulher que os recebeu, de que estariam dando vida a ela e aos seus familiares. E Josué diz àqueles espias: vão na frente e vão lá ver onde está esta mulher e seus familiares e protejam a eles, dá vida a eles, retirem a eles da cidade de Jericó. Isso é feito nessa oportunidade, narrativa de Josué capítulo 5 em frente. Indo mais à frente, irmãos, passando mais à frente, capítulo 6, verso 27. Só mais um ponto confirmando que por todo lado o nome do povo de Israel e o nome do seu líder Josué já eram conhecidos, tanto Josué como o povo de Israel. Porque diz o verso 27 do capítulo 6: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Estamos em Josué agora, irmãos, capítulo 7. Jericó, a primeira cidade a ser tomada. Primeira cidade a ser tomada. Segue-se agora uma cidade de nome Ai. A letra A e a letra I. Este é o nome da cidade. A cidade era pequena e uns poucos milhares de homens foram enviados para conquistar a cidade, mas foram derrotados. Tiveram que fugir. O exército do povo de Deus fugindo. Que absurdo, que vergonha. Que vergonha. Interessante. No capítulo 7, verso 6, observem a atitude de Josué. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Estão lastimando diante de Deus, prostrados, ficaram ali um bom tempo em humilhação diante de Deus. Verso 7: e disse Josué: ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Está perguntando. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Vou fazer uma pausa aqui. Josué está lamentando? Mas será que ele está duvidando ou esqueceu tudo quanto Deus tinha dito? De que venceria os reis? De que daria ao povo a terra? De que Deus seria com ele todo o tempo? Olha a fragilidade do homem. Mas por outro lado é bom esse particular, porque Josué, se tivesse estribado na sua força no povo de Israel, no seu estratagema de conquistar como chefe e líder também do exército que foi tanto tempo, ele podia dizer: mas nós erramos, mandamos poucos milhares de homens, tinha que ir mais gente. Josué não está firmado, irmãos, na fortaleza do braço. Ele já reconhecia que Deus é poderoso para dar vitória com poucos ou com muitos. Se houve uma derrota, é que Deus os abandonou, só isso.
Deus os abandonou. Foi o entendimento dele. Repito, talvez alguém no lugar de Josué iria levantar as causas da derrota. O que foi? Os homens não foram escolhidos? Foi um tipo de gente que trabalha com um tipo de arma, não foi o outro? Que quantidade foi? Qual foi a estratégia? Não, Josué simplesmente foi diante do Senhor e falou: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor desistiu de nós? Isso usando eu esta palavra, porque Josué não usou esta. Mas Deus dá a resposta. E a resposta vem logo depois, no verso 10 e versos seguintes. Então disse o Senhor Deus a Josué, verso 10: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Verso 11: Israel pecou e até transgrediram no meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, do amaldiçoado, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Agora Deus declara para Josué o que está acontecendo. O povo pecou. Quando da conquista de Jericó, havia uma ordem de Deus de que nada se poderia tomar da cidade, coisa alguma, porque estava tudo amaldiçoado. E agora Deus declara: alguém que transgrediu do que é amaldiçoado tomou alguma coisa. Atenção, esse particular. É aqui que aparece, irmãos, este assunto. Todo o povo é um. Todo povo é um. Um pecando, o mal é sobre todos. O prejuízo é para todos. Mas é tão sério assim? É sério. Por isso que ninguém tem que se gloriar ou se achar melhor que o outro que transgrediu, que falhou. A falha de um é a falha de todos. A fraqueza de um é a fraqueza de todos. E somos honrados nisso também, porque Deus mostra que nós somos de fato membros de um corpo. Se um membro está doente, todo o corpo está doente. Agora é revelado. E Deus diz que vai dar a Josué a indicação de quem está em falta. É feito lá um processo, é lançada a sorte sobre as tribos e cai sobre uma tribo. Dentro da tribo, lance a sorte pelas famílias. Dentro da família sorteada, lance a sorte pelos chefes de casa. E cai a palavra sobre Acã. E Josué não tem dúvida. Chama Acã e diz: confessa. Dá glória a Deus, contando a verdade. Aí Acã não pode mais esconder e diz que foi ele, um só, de todo o povo, que tinha pego alguma coisa de precioso do despojo de Jericó. Tinha tomado e tinha escondido, enterrado debaixo da sua tenda. Infelizmente, a sentença para este Acã é a morte, porque tinha feito com que todo o povo sofresse o dano de uma derrota na guerra por causa da sua desobediência, do seu pecado. Mas ficou a instrução aí. E finalmente Deus diz para Josué: não tema, agora pode ir. Não havendo transgressão no meio do povo, Deus é com o povo e a vitória é certa. Observe esse particular, irmãos. De nós nos consagrarmos a Deus, temos cuidado, cada um de nós em particular, de sermos membros do corpo em condições de saúde espiritual, de santidade, para que sejamos mais um, fortalecendo o corpo e não de uma forma incorreta, prejudicando o povo, ainda no perigo de sermos excluídos, como foi o Acã. E depois de Deus orientar a Josué, em qualquer situação, cidade grande ou cidade pequena, a vitória é certa sobre a cidade de Ai. Continuando mais à frente, no capítulo 8, só vou citar para os irmãos, capítulo 8 de Josué, muitas ordens Deus dera a Moisés
para que fossem cumpridas quando o povo estivesse na terra prometida. Muitas instruções. E aqui temos Josué fazendo que estas ordens sejam cumpridas. Ordens como o povo conhecer a lei ser escrita em pedras, como também de que se edificasse no Monte Ebal um altar para Deus. O importante é esse particular que eu quero destacar. Josué, na liderança do povo, não deu novas ordens, como se a direção fosse dele, fosse algo dele. Ele manteve as ordens anteriores e cumpria tudo aquilo que Deus tinha deixado de mandamento, ainda que foi dito a Moisés. Ele fez com que todo o povo, em especial nesse particular, ouvissem a palavra de Deus, tivessem conhecimento de toda a lei do Senhor. O verso 35 ele diz: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Indo à frente ainda, em Josué, agora no capítulo 9, outra fraqueza de Josué. Se em algumas coisas Josué foi atento, foi correto, mas houve momentos também de falha. Havia um povo, capítulo 9, Josué conta, em Gibeão, que sabendo que Israel estava conquistando tudo, temeu de ser destruído também. Em vez de se opor a Israel, procurou meios de conseguir paz. Nisso há um mérito, né, irmãos? Daqueles que, em vez de se oporem ao povo de Deus, ao Evangelho, à obra de Deus, procuram um jeito de estar envolvido e abençoado até. Nisso há um mérito para os gibeonitas. Mas deixa esse mérito, vamos tratar de Josué. Eles usaram artifício, colocaram roupas velhas, pães bolorados e fizeram todo um trabalho de apresentar-se esfarrapados, como quem estava viajando muito tempo. E chegaram para Josué e os anciãos e disseram: viemos de uma terra muito distante, ouvimos falar que Deus é com vocês e viemos aqui fazer um pacto, viemos buscar condições de paz. Josué e os anciãos olharam, mediram mais ou menos quanto tempo deveria ter durado aquelas roupas, o pão era bolorado de quanto tempo, e acharam que é de uma terra distante. E concordaram e fizeram aliança com os gibeonitas. Fizeram aliança de paz. E diz aqui que não consultaram a Deus. Olharam, pensaram, trataram sem consultar a Deus. Ensinamento. Por mais evidente que seja a situação, vamos consultar a Deus. Quanta profecia que parece ser de Deus. Mas ele não me conhecia. Ele é de outra cidade, nunca me viu. E isso vem confirmar outras palavras. Cuidado. Não vamos pela palavra dos outros. Vamos consultar a Deus. Josué falhou nisso. Não consultou a Deus numa coisa que parecia evidente, ele deixou se levar pelo evidente. E era uma mentira. Mas como empenharam a palavra de Deus numa aliança, ficaram comprometidos. Mas um pouco viram que os gibeonitas eram uma cidade vizinha. Pode destruir agora? Não pode destruir. Tiveram que conviver com este povo. E ainda mais, logo depois encontramos que esses gibeonitas passaram a ser inimigos dos outros povos, outras cidades, porque disseram: Gibeão fez pacto com eles, vamos destruir Gibeão. E a cidade de Gibeão é cercada pelos cananeus, de um modo geral, e Gibeão agora aproveitou a aliança que tinha. Chamou Israel: vem cuidar de nós, temos aliança contigo. E Josué com Israel teve que ir lá proteger Gibeão e entrar numa batalha. Mas tudo isso são providência de Deus, e Deus foi com Josué. E é a oportunidade, irmãos, em que encontramos Josué no meio da batalha, vendo que a batalha era grande e o tempo está passando, já viria a noite.
foi quando Josué clamou a Deus para que o sol parasse onde estava, que a lua também se mantivesse onde até então estava, para que o dia se prolongasse mais, para que tivessem claridade e continuasse a batalha para vencer os inimigos que se levantaram contra Gibeão. Isso encontramos no capítulo 10, verso 12, diz: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, ou seja, detente em Gibeão, clareia Gibeão. E tu, lua, no vale de Aijalon, para a lua não vir, não levantar-se, trazendo a noite. E o verso 13 diz: E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O negócio foi demorado, não foi pouco não. Verso 14: E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E aqui temos um fato de um dia ser muito mais longo do que os outros dias. Diz a palavra aqui, quase um dia inteiro o sol se deteve e não andou à frente. Indo à frente mais um pouco, irmãos, a partir do capítulo 10, outras guerras mais vão acontecer, muitas guerras, muitas mesmo. E em todas elas Deus dá vitória a Josué, muitas. Todos os reis são vencidos ali na terra de Canaã. Em particular no capítulo 11, no verso 21, conta para nós o verso 21, que naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom. Quem são os anaquins? Era uma descendência de gigantes. Não lembram que no passado, quando os espias foram ali espiando aquela terra, levaram notícia que tinham gigantes? Mas os que tiveram dúvida morreram por dar testemunho errado, não baseado em fé. E agora nós temos Josué guerreando contra os gigantes e derrotando os gigantes. É a palavra que eles tinham dito antes, que Deus seria com eles. Não é gigante, não é fortaleza que vai impedir eles terem vitória sobre os seus inimigos. E aqui os anaquins, os gigantes, são derrotados por Josué. Capítulo 13, verso 1, os anos passando, muitas guerras, Josué tendo vitória, mas Josué fica velho. E Deus fala com Josué no capítulo 13, muita terra falta para conquistar e você já está velho. E Josué dá providência de chamar a atenção dos israelitas por serem negligentes. Atenção, irmãos, isso também serve para nós. Deus tem dado tantas promessas para nós e às vezes nós nos tornamos negligentes de ir atrás das promessas que Deus tem feito. Como o povo de Israel tinha toda uma extensão de terra pela frente e não partiu, ficaram sossegados, quietos, sem avançar no propósito de Deus de conquistar a terra, ou as bênçãos que Deus tinha dado para eles. Josué chama atenção, manda gente para fazer medida de toda a terra de Israel, para que tragam as medidas, tragam as descrições, como se fosse um levantamento geográfico da área, para então repartir toda a terra pelas tribos de Israel, porque os seus dias estavam chegando e muita coisa ainda para ser feito. Ainda na vida de Josué, a partir do capítulo 23, Josué já velho, no capítulo 23, verso 2, nós vemos Josué reunindo todos os anciãos. Verso 2, diz a palavra: Então Josué chamou a todo o Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, tal qual Moisés, com a idade avançada, sabendo que o tempo já estava terminando,
Josué começa a chamar todos os grupos de pessoas líderes do povo e vai trazer instrução para todos eles. No capítulo 24, repete-se. No verso 1, depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel. E o capítulo 24 é um capítulo que ele vai orientar o povo e dar um ultimato ao povo. A quem vocês querem servir? A Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou outros deuses? Escolham de uma vez. E é quando Josué usa aquela expressão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, irmão, que o povo, de forma unânime, diz: não, vamos seguir o Senhor Jeová. Não, vamos seguir ele, não queremos nada com os outros ídolos. E fazem até um concerto, fazem juramento. Mas Josué alerta ele: cuidado, Deus é santo. Vocês estão fazendo um pacto, mas parece que vocês não estão entendendo bem, que o negócio é sério. É muito sério. Não é de uma forma leviana ou por uma emoção que vai se conquistar e seguir com essa fidelidade demonstrada com palavras diante de Deus. Não é assim que está escrito, mas o sentido é esse. E Josué proclama diante deles seriamente, para servirem ao Senhor mesmo, porque Deus não é brincadeira, Deus é santo e deveriam servi-lo com santidade. E finalmente, no capítulo 24, neste assunto, Josué despede o povo, cada um para a sua posse, para ir em frente. Mas todos os alertas que tinham que serem dados, Josué passa para todo o povo, como Moisés tinha feito anteriormente. Logo depois, no capítulo 24, ainda verso 29, Josué é recolhido no meio do povo, vem a morrer, sendo da idade de 110 anos. Andou 40 anos com o povo de Israel no deserto e depois outro tempo mais na terra prometida, conquistando a terra com eles, dando-lhes a herança que tinha sido prometido. E diz a palavra ainda que, pelo exemplo de Josué, todo o povo serviu a Deus em todos os dias de Josué. Aí está a importância do líder temer a Deus, andar no preceito de Deus, que aí o povo tem um modelo certo, tem instrução certa e ande certo também na presença de Deus. Este é o exemplo que temos na vida de Josué. Bom, irmãos, aqui termina a história de Josué. Irmãos, viram tantos exemplos, tantas coisas. Se nós formos ver no Novo Testamento citações de Josué, são poucas citações de Josué no Novo Testamento. Não sei por que isso, mas poucas citações. Inclusive lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala-se largamente das vitórias do povo de Deus, daqueles que foram vitoriosos pela fé, de Josué praticamente não se fala nada. Nem o nome dele é citado, a não ser o fato que se cita de que os muros de Jericó caíram pela fé. Mas não importa. Entretanto, a vida de Josué foi grande e é um exemplo, como nós dissemos, figura de Cristo Jesus. E podemos tomar isso para nós hoje também. Assim como Deus foi com aqueles no passado, dando-lhes completa vitória por terem crido no Senhor, cada um no seu tempo, para nós também a vitória será a mesma. Porque se no passado o povo teve vitória na direção de Moisés, também teve o povo vitória na direção de Josué, porque Deus era com eles. E muito mais agora, Deus nos vai dar vitória, porque o Moisés ou Josué que nos lidera não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muita maneira aos pais, pelos profetas ou pelos líderes, Moisés e Josué, agora Deus tem nos falado e o guiar do povo é por Ele mesmo, Jesus, o próprio Filho de Deus. Com muito mais certeza, irmãos, se formos crentes agora, se formos fiéis ao Senhor, certamente herdaremos a terra que nos está prometida, os lugares celestiais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. O Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária.
Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.